Geralmente é tão difícil tomar decisões racionais porque quando a emoção está falando alto, a gente confunde isso com racionalidade. A gente racionaliza o sentimento, a gente pensa sobre o que a gente está sentindo e a gente acredita que aquele impulso que a gente está tendo de tomar decisão, de fazer alguma coisa, é um impulso puramente racional, calculado, quando na verdade não é. Imagina a seguinte situação, imagina que você está num relacionamento e você começa a ter vontade de terminar. Você não sabe exatamente ali o porquê você quer terminar, mas você sabe que você não está se sentindo bem com a pessoa, você sabe que você não tem mais aquela química que você tinha com a pessoa no começo, e as coisas estão diferentes, estão monótonas para você, estão chatas, entediantes. E aí você começa a pensar nisso cada vez mais. Quando acontece um conflito, vamos supor, essa pessoa ela briga com você, vocês se desentendem, acontece talvez um ciúme, um momento desagradável. Nesse momento você vai ter uma emoção negativa. Essa emoção negativa ela vai fazer você pensar sobre aquilo, e você vai pensar algo como, tá vendo? Eu deveria mesmo me separar, eu deveria mesmo terminar esse relacionamento, porque não está sendo bom. E naquele ponto da sua mente você vai entender que aquilo é racional. Poxa, não tá bom, tá sendo desagradável, tá sendo ruim. Só que aquilo, gente, é só emoção, é simplesmente a sua emoção te dando sensações ruins que corroboram o que você pensa racionalmente. Ou seja, não é que você está racionalizando de uma forma efetiva. Você está racionalizando as emoções e por causa delas você vai querer terminar. O problema disso, quando você, por exemplo, termina com dúvidas, nesse caso, dúvidas no sentido de eu não sei exatamente o porquê eu estou terminando, quando isso acontece, você termina e possivelmente você pode se arrepender. Aí o tempo passa, você percebe talvez que ficar sem essa pessoa não fez a sua vida ser melhor, como você achava que faria. Ficar sem essa pessoa não fez com que você passasse a ter mais bem-estar, talvez você conheceu outra pessoa e não era tão boa, e você começa a ter uma sensação ruim. Aí dá vontade de querer voltar. Aí você quer voltar para aquele relacionamento, você tem uma sensação de arrependimento. E às vezes você não consegue. Né? O problema é que quando você consegue, você volta para a relação. Só que a relação era o que ela era antes. Então ela começa a te desgastar de novo. E chega um ponto que você de novo tem a vontade de terminar. Então você pode ficar indo e voltando por não entender necessariamente o mecanismo do seu cérebro que faz isso acontecer. Eu quero que você pense o seguinte. Toda vez que você tiver que tomar uma decisão, considera, pelo menos considera, que você não está sendo racional. Porque se você estiver sendo, você vai tirar a prova. Se você não estiver sendo, você vai perceber. Então você está tomando uma decisão, você considera que não está sendo racional e você vai colocar no papel os motivos pelos quais você quer terminar. E aí você coloca lá, poxa, eu quero terminar porque o relacionamento ele está tedioso, ele está chato, ele talvez foi grosseiro comigo hoje, essa pessoa foi grosseira comigo. E aí você coloca os pontos positivos. E aí você vai ver lá, talvez, um monte de coisas. E aí no final das contas você vai perceber, por exemplo, a pessoa foi grosseira. Isso é motivo para terminar? É, mas é a primeira vez. Será que eu não posso conversar com essa pessoa para tentar resolver isso? Será que eu não posso, talvez, me posicionar muito seriamente para essa pessoa entender que ela não pode agir assim? E aí talvez a pessoa muda, porque, claro, foi a primeira vez, essa pessoa ela pode ter tido um motivo externo. Talvez naquele dia ela não estava bem. Talvez naquele dia ela teve problemas e ela acabou descontando em você, o que é um erro, mas é um erro, não é uma escolha, é um erro. A pessoa acabou agindo assim. O fato do relacionamento estar tedioso, não será que você pode fazer alguma coisa para mudar isso? Colocar coisas novas, sair para lugares novos, só que aí talvez você vai pensar, poxa, realmente eu posso. Só que das últimas vezes que eu tive a chance de fazer, eu não quis. Então não é necessariamente o relacionamento, sou eu que não estou me empenhando tanto. E aí você começa a ter uma clareza maior. Tendo essa clareza, fica fácil de você tomar decisões, porque você percebe de fato que o relacionamento ele pode ser salvo, se você quiser, mas na verdade você não quer. Então, se você terminar, você vai terminar com a certeza de que é uma escolha sua, diante do caso exposto na sua frente. Então, não é que o relacionamento não funciona, é você que não quer mais tentar lutar pela relação. Então, assim, você não se engana mais. Isso é muito vantajoso. Da mesma forma que se você perceber isso e quiser salvar, você vai salvar sem ter peso na consciência, sem aquela sensação incômoda de que você tem que terminar o tempo todo, entende? Então fica atento, porque a maioria das pessoas que acham que racionalizam, na verdade, elas estão simplesmente sendo emotivas, prestando atenção às emoções. E elas acham que estão sendo pessoas frias e sensatas, quando na verdade elas estão só reagindo às situações. Me conta se esse vídeo te ajudou, se eu consegui de alguma forma expandir um pouquinho a sua consciência e deixa nos comentários.
se isso já aconteceu com você, tá? Se tiver dúvida, se precisar da minha ajuda como profissional, tem informações aqui na descrição de como que você faz para acessar os nossos serviços. Obrigado para todo mundo que compartilha os conteúdos.